Ensino de Geografia e História, o senso crítico e o pertencimento à cidade de Itapecerica da Serra para alunos do 5º ano. Preparados para a nossa aula? Que tal uma volta no tempo? Você sabia que a história de Itapecerica é dividida em 3 fases? E que na fase inicial existem 2 vertentes? Primeira fase, primeira vertente. A vinda do colonizador causou morte, doenças e desorganização social das tribos indígenas. Foram escravizados e obrigados a defenderem seus territórios e sua liberdade. Tiveram que se unir com outras tribos para se defenderem. Nasceu então a Confederação dos Tamoios. Os portugueses, por sua vez, a fim de se defenderem dos ataques, passou a instalar postos avançados de defesa, de colonização e catequização. Na defesa contra um dos levantes da Confederação dos Tamoios, a vila de São Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo, e a outros núcleos de povoamento e colonização portuguesa. Entre agosto e setembro de 1562, a Companhia de Jesus, sob a invocação de Nossa Senhora dos Prazeres, dava início à aldeia de índios pacificados pelos jesuítas. Sob essas condições, nascia Itapecerica. Segunda vertente. O aldeamento só foi iniciado por volta de 1600, onde o nome da localidade só aparece pela primeira vez nos escritos do padre Manuel da Fonseca de 1752, intitulado A Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, que relata a vida do religioso jesuíta até 1759. Administrada diretamente pelos reitores do Colégio de Piratininga, portanto, pertenciam à ordem jesuítica nesta primeira fase. Itapecerica fazia parte de vários aldeamentos que, inclusive, tinha a função de prover o colégio de suprimentos e matéria-prima e de realizar expedições sertão adentro na busca por novos índios. Histórico consensual. Atingindo seu limite máximo de expansão, a aldeia de Carapicuíba já não havia mais lugar para todas as famílias que ali residiam. Assim, alguns índios foram transmigrados para o novo terreno. É consensual o fato de os jesuítas terem fundado importantes aldeamentos a partir do bairro de Pinheiros, na capital paulista, a Carapicuíba, Cotia, Emiboi e Itapecerica, abrindo espaço para a colonização branca. Responda no seu caderno. Qual versão você acha mais interessante e que combina com o que você conhece hoje? A origem do nome, segundo a lenda, 2 índios andavam e conversavam. Quando de repente, Ita significa pedra, Pecerica, lisa ou escorregadia. Desde então, a região ficou conhecida assim. Itapecerica provém do tupi-guarani. Você sabia que a Hidralisa está localizada no centro da cidade e sobre ela foram construídas várias edificações, mas ainda pode ser parcialmente vista próxima do Largo da Matriz, na rua Henrique Soter Fernandes?
responda no caderno. Encontramos muitas cidades com origens históricas, lendárias e místicas, e a importância da valorização da cultura regional e dos povos que as formaram. Nos dê a sua opinião referente à lenda que acabamos de contar. O ajudador, o amigo, o patrono da cidade. Você sabe de quem estamos falando? Não há registros exatos sobre o nascimento do padre Belchior de Pontes. O que se sabe é que seu batismo aconteceu no dia 6 de dezembro de 1644. Nascido no Pirajussara, era filho de Pedro Nunes de Pontes e de Ignes Domingues Ribeira. Tinha 14 irmãos. Realizou seus estudos com os padres da Companhia de Jesus, na Vila de São Paulo. Foi lá que aprendeu a ler, escrever e cantar. Já na Bahia, ordenou-se sacerdote e em 1670 foi aceito na Companhia de Jesus. Sempre foi muito devoto de Nossa Senhora e dedicou sua vida em ajudar o próximo. Celebrava missas, realizava batismos e ouvia confissões. Sua principal missão era dar assistência aos índios em uma época tão difícil para as aldeias. Ele se dispunha a catequizar e curar as doenças dos povos de Itapecerica e de Emiboi. Em 1698 foi para Emiboi, atual Embu das Artes, e deu início à construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Nunca se esqueceu dos índios de Itapecerica, onde fazia questão de estar presente até quando não o chamavam, pois eram conhecidos por ter o dom de saber das necessidades das pessoas sem sequer ouvi-las. Doou seus bens para quem mais precisava e vivia pela fé. Estando doente, veio a falecer no dia 22 de dezembro de 1719. Acredita-se que seu corpo está enterrado na Igreja dos Jesuítas, do Colégio de São Paulo. Mesmo depois de sua morte, muitas curas e milagres foram dedicados a ele. Em sua homenagem, o primeiro grupo escolar de Itapecerica da Serra, criado em 22 de outubro de 1935, recebeu o nome do Padre Belchior de Pontes. Localizada na rua São João, número 47, no centro da cidade, é uma das escolas públicas mais prestigiadas da região. Você sabia? Sobre sua morte, ele mesmo indicou o dia e horário que aconteceria. Essa é a estátua em homenagem ao Padre Belchior de Pontes, localizada no centro de Itapecerica da Serra. Segunda fase, os jesuítas foram embora. E agora, quem poderá nos ajudar? Esta segunda fase se delimita desde a expulsão dos jesuítas até o início do século XIX, quando as aldeias passaram por um período de decadência, pelo fato de a administração das aldeias passarem a ser executada por um diretor civil nomeado, na maioria das vezes sem qualquer influência dos índios. As aldeias passam a ser vistas como um lugar de mão de obra disponível para os colonos, e muitos índios são tirados delas. As reclamações de esvaziamento das aldeias começam a ser constantes. Em 1798, os índios são declarados vassalos livres. Abandonados à própria sorte, os índios libertos eram discriminados até para a mão de obra. Muitas famílias migram para a região de Minas Gerais e Goiás.
A característica físico-geográfica não era favorável às atividades agrícolas e Itapecerica atravessou um período de isolamento. Você sabia que, além dos problemas já mencionados, muitos índios foram retirados de Itapecerica para servir fazendeiros na região de Itu e Sorocaba? Terceira fase. A terceira fase da história de Itapecerica vai desde 1828 até os nossos dias. Somente em 1827, atividades agrícolas foram incentivadas com a criação pelo governo imperial de uma colônia, onde radicaram-se imigrantes alemães. Mas esses colonos europeus não se adaptaram às características paisagísticas de Itapecerica. A maior parte dos europeus migraram para a região de Santo Amaro, ao sul de São Paulo. Houve um crescimento populacional e, em 1930, com a construção da estrada de ferro Mairinque-Santos, Sorocabana, que passa pela cidade atravessando o bairro da Aldeinha, houve uma certa expansão da economia da cidade. Você sabia que a cidade de Itapecerica da Serra é a 17ª cidade mais alta do estado de São Paulo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base em dados de 2010? Responda no caderno. Sabendo das dificuldades que os colonizadores tiveram por causa do clima, matas cerradas e o relevo da cidade, qual sugestão você daria para melhor aproveitamento dessas características? Pense em algo que pudesse expandir o desenvolvimento econômico e social da cidade, ok? A mãe e seus muitos filhos. Itapecerica da Serra é considerada cidade-mãe pelo fato de que alguns bairros que pertenciam a ela terem se tornado municípios independentes. Este processo se chama emancipação. A partir dela, outras cidades surgiram. Aparece composto os distritos de Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, comarca de São Paulo. E aí, você se lembra? Gênito e quem é o município caçula da cidade-mãe? Aspectos recentes da história da cidade. Com início nos anos 60, um polo industrial foi instalado em Santo Amaro, que além de contribuir para o aumento demográfico da região metropolitana de São Paulo, também influenciou no crescimento do município de Itapecerica da Serra, considerado um grande erro por estar próximo de um reservatório de abastecimento, no caso a represa Guarapiranga, sem planejamento e, por esse motivo, não previsto uma posterior ocupação intensa que se estenderia.
A várzea dá espaço para o rio encher, esvaziar e se mover. Aterrado esse espaço, surgem as enchentes e alagamentos. Na década de 70, com a criação de uma legislação ambiental severa, em razão da lei, as indústrias foram proibidas de se instalar em Itapecerica da Serra. Porém, como resultado, houve a queda do valor do mercado da terra, que, com a falta de fiscalização, beneficiou o crescimento de empreendimentos imobiliários irregulares e clandestinos. Você sabia que, em relação ao desenvolvimento industrial das regiões próximas, o município de Itapecerica era considerado cidade dormitório? As pessoas trabalhavam em São Paulo, por exemplo, e buscavam um lugar nas proximidades para seu descanso. Responda no caderno. Além do município ser próximo dos polos industriais, consegue identificar através do vídeo outro aspecto que contribuiu para este aumento considerável da população? Vejamos agora alguns aspectos negativos e positivos da atual Itapecerica da Serra. Esses são alguns aspectos negativos. E alguns positivos é que, apesar das ameaças e em comparação a muitas cidades da região, Itapecerica da Serra ainda mantém preservada uma boa parte da Mata Atlântica e, consequentemente, um clima agradável. A área turística com maior número de visitações é o Quincacuji, que está localizado dentro do Parque Turístico Nacional do Vale dos Templos, tendo em seu interior lagos de carpas, jardins japoneses e em sua volta a Mata Atlântica. Outro exemplo é a festa de Peão de Boiadeiro. Na região, essa é a maior festa e atrai muitas pessoas de outros municípios. Na arena ocorrem disputas de montaria dos peões e também shows musicais. Patrimônio cultural, valores inestimáveis. Você conhece esses lugares? Você sabia? O local onde abriga o Museu Municipal de Tapecerica da Serra antes era a antiga Santa Casa de Misericórdia, que teve sua construção em 1921. Ano que vem, o prédio completará exatos 100 anos. Velhinho, não? Responda no caderno. Depois de conhecer um pouquinho da história da cidade-mãe, reflita sobre os acontecimentos que resultaram na Itapecerica de hoje. Descreva-os. Como podemos contribuir com o desenvolvimento econômico do município? Por exemplo, quando optamos em comprar um doce na barraquinha da Dona Maria ou pão na padaria do Seu Zé, estamos estimulando o comércio local. E você, cidadão itapeciricano, o que poderia fazer hoje para melhorar a Itapecerica de amanhã? Que tal fazer um desenho para ilustrar?
Esperamos que tenham gostado e aprendido um pouquinho. Até a próxima!